João capítulo 15. Vamos nos ater somente no verso 16. João capítulo 15, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Está aí em suas mãos, nas minhas mãos, diante de nós. Um evangelho muito precioso. E aqui eu não estou desmerecendo os demais evangelhos. Mas o evangelho de João, ele tem a sua simplicidade. Apesar da sua profundidade, a gente consegue, de fato, ter essa percepção mais aguçada da pessoa do Senhor Jesus. João apresenta Jesus como Filho de Deus. Esse evangelho foi escrito para a igreja no todo, não para um grupo específico, para a igreja no todo. E ele é muito usado para dar início à vida cristã, para aqueles que confessam a sua fé em Jesus Cristo. A nossa denominação, nós investimos, especialmente neste evangelho, para aqueles que estão iniciando, porque se torna basilar da fé cristã, o evangelho de João. Muito fácil de se compreender, de se entender, a dinâmica em si, apresentando o verbo de Deus, o verbo que se fez carne, falando da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, revelando o amor de Deus para conosco, falando que, apesar de sermos pecadores, assim de forma tão especial, Deus nos amou, de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Especificamente falando, a partir do capítulo 14, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele chama seus discípulos um pouco mais para perto, deixa a multidão e atrai a presença dos seus discípulos para uma conversa mais particular, olho no olho, tete a tete, para continuar orientando, instruindo, ministrando ao coração dos seus discípulos. Especificamente, ele vai usar aqui, nesse capítulo 15, uma metáfora, onde de forma tão especial, ele deixa claro que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós somos as varas, os galhos, os ramos. E é interessante que, nesse mesmo capítulo 15, ele fala que, se a gente não estiver nele, não permanecer nele, não estiver enraizado nele, nada podemos fazer. Que é necessário que, de fato, estejamos em obediência à sua voz, à sua vontade, à sua verdade, para se tornar não só seu discípulo, mas também seu amigo. E aí ele chega então no verso 16 e deixa claro para seus discípulos. Ele olha para seus discípulos no contexto presente e faz com que essa mensagem também ecoe na história para seus discípulos nesse tempo presente. Quando ele diz: não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeeis, para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça para sempre, a fim de que tudo o que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Quero deixar por tema, chamados para frutificar. Repita comigo, chamados para frutificar. Chamados para frutificar. A grande ideia deste verso em si, ou podemos também pensar desse capítulo 15, é que nós fomos chamados, escolhidos por Deus, chamados por Deus, para produzir frutos permanentes para a glória de Deus. Fomos chamados, fomos escolhidos por Deus, para produzir frutos permanentes para a sua glória. E é isso, queridos irmãos.
Nós, os seus discípulos, fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus para frutificar, para o louvor da sua glória. E é interessante que um tempo diferente desse tempo pelo qual o Senhor Jesus estava pregando, ensinando, orientando os seus discípulos, o tempo nosso em si tem sido um tempo perturbador. Um tempo onde o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Onde as coisas que estão à nossa volta, onde nós apontamos para as coisas do mundo, para as obras da carne, tem, de fato, fustigado a nossa vida, a olhar para aquilo que está, de fato, à nossa volta. Mas, queridos irmãos, entendemos que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus, somos eleitos de Deus, fomos chamados por Deus para produzir frutos permanentes para o louvor da sua glória. Cada um de nós. E nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar bons frutos para a glória de Deus. Vejamos então algumas verdades aqui nesse verso 16. A primeira verdade que o Senhor Jesus fala e João registra é que nós fomos escolhidos por Deus. Não foi vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Aqui encontramos, queridos irmãos, a iniciativa soberana de Deus. É Deus que faz o movimento em direção ao homem, não o homem que faz o movimento em direção a Deus. É a graça de Deus que se manifesta em direção ao homem, não o homem que se movimenta em direção à graça de Deus. É a graça que nos atrai, é a graça que revela a soberania de Deus sobre a nossa vida, é a graça que mostra, que diz, que dita sobre o escolhido de Deus. Nós já sabemos disto, e é interessante que o próprio Senhor Jesus deixou isso claro, e João registrou isso, no capítulo 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou me trouxer. É Deus que escolhe. É Deus que faz isso, irmãos. Não é o homem que escolhe a Deus, mas é Deus que escolhe o homem. E é interessante que já estudamos, vimos isso recentemente, em Efésios capítulo 1, no verso 4 e 6, perceba que Paulo deixa claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu nele. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou. Ou seja, essa pré-escolha, essa pré-determinação de Deus sobre a nossa vida. Para quê? Para ele, diz o apóstolo Paulo, para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E olha só o que Paulo diz nesse verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito diz o seu bom prazer. A vontade de Deus é que prevalece, não a nossa. E a vontade de Deus sobre a escolha é soberana. É Ele que escolhe. E a vontade de Deus é que Ele, de fato, escolheu a mim e a você para o louvor da sua glória. O verso 6 deixa isso claro. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A escolha de Deus não é nossa. Que privilégio é o nosso. Porque se fosse para a gente escolher, a gente não escolheria certo. Graças a Deus que Ele nos escolheu. Graças a Deus que somos escolhidos por Deus. Graças a Deus que foi antes da fundação do mundo, antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos escolhido. Que honra, que privilégio. Já pensou sobre isso? Já parou para pensar sobre essa verdade eterna? Já parou para avaliar
que você é um escolhido de Deus, meu irmão? Que você é uma escolhida de Deus, minha irmã? Que privilégio, que honra. É por isso que nós devemos, de fato, viver intensamente para o louvor da sua glória. Viver essa vida de santidade. Viver, olha só, essa vida irrepreensível. Porque foi para isso que Ele nos escolheu. Para Ele. Para Ele. Então se sinta privilegiado. Como você é escolhido de Deus, meu irmão, como a senhora é escolhida por Deus, minha irmã, a senhora agora precisa brilhar sua luz, resplandecer a sua glória e ser uma bênção aonde Deus te plantou, na sua família, na sociedade, na sua comunidade de fé, aonde você passar, aonde você for, lembre-se que você é escolhido, lembre-se que você é escolhida por Deus e você agora precisa viver de fato em conformidade com a vontade dEle, com o querer dEle e servi-lo de todo o coração. Uma segunda verdade que nós encontramos aqui, queridos, que Ele nos escolheu, mas nos escolheu com um propósito. Está aqui escrito. Ele deixa claro. Para quê? Vos designei. Não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós outros, e vos designei. Ou seja, fomos designados por Deus. E o que é ser designado? Bom, indica algo que foi nomeado, escolhido, né? Apontado para uma função, um cargo, uma tarefa específica. Olha só, Deus nos escolheu para uma tarefa específica, para uma missão. O Senhor Jesus não apenas nos salva, não apenas somos alcançados pela graça, mas nos dá uma missão, um propósito, né? Pelo qual Ele designou para nós. Temos uma atividade, temos uma missão a cumprir. Ninguém foi chamado para viver inutilmente no reino de Deus, para ficar parado. Fui salvo e agora estou satisfeito, porque já fui salvo, sou escolhido de Deus, então vou viver a minha vida, vou viver do meu jeito, vou viver da minha forma. Não posso pensar dessa forma, isso está fora do propósito de Deus, está fora daquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida. Não, você foi designado, você foi convocado para uma atividade, para uma tarefa, para uma missão. É isso que o Senhor nos fala, é isso que o Senhor quer e requer de nós. Há responsabilidades junto com o privilégio da salvação. Isso precisa estar na nossa mente. Eu vi a nossa irmã Jó falando sobre isso, sobre que antes da pandemia, a ação da igreja era uma outra, em relação ao evangelismo. Levava sopa aqui e acolá, botava sopa no carrinho de mão e ia de rua em rua nesse bairro, pregar o evangelho com ação social. Depois da pandemia, parece que houve um amortecer das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da missão que Deus estabeleceu para a nossa vida, da ação que a igreja deve promover no mundo. Não. Fomos designados por Deus. A salvação traz responsabilidade para nós. Fomos salvos para servir. E é o que o próprio Senhor Jesus deixa claro. Designados para quê? Para que vades. Ou seja, a ideia de ir. Não fomos escolhidos, salvos, nomeados para ficarmos parados. O Evangelho produz movimento. Quem foi alcançado é também enviado. Temos uma missão a cumprir, queridos irmãos, e precisamos cumprir essa missão. Não podemos cruzar os nossos braços. Não é isso mesmo, irmão Zé? Precisamos atuar, precisamos nos movimentar, precisamos agir, precisamos ir em direção ao outro, porque o tempo está passando. Infelizmente,
estamos nos acomodando com o tempo presente, com as circunstâncias, com as distrações desse tempo, deste mundo atual. Por isso, queridos irmãos, precisamos ter a plena convicção que a fé fala de ação, de movimento, fala de atividade. A todo momento eu preciso estar exercendo a minha fé em Cristo, fundamentado na sua verdade e cumprir na sua missão, porque a fé sem obras a fé sem obras ela é morta, irmã Rita. Não adianta a gente adentrar as portas dessa igreja simplesmente para um momento específico para adorar o Senhor. Isso é bíblico, é a vontade de Deus e também fala da sua fé em movimento. Mas também a gente precisa sair dentre quatro paredes para exercer a nossa fé lá fora no mundo, pregando o Evangelho, cumprindo a missão, fazendo a vontade do Pai, adorando o seu santo nome. A igreja existe para avançar, discipular e anunciar sobre a pessoa de Cristo. Queridos, é necessário. Fomos designados, a quarta verdade, para irmos fazer o quê? E aí então, o Senhor Jesus deixa claro, você foi designados para ir e frutificar. Repita comigo, eu fui escolhido, chamado para frutificar. Mais forte, irmãos, eu fui escolhido e chamado para frutificar. É preciso, irmã Carmencil, é preciso, Van, frutificar. Uma fé que não frutifica, não é fé legítima, verdadeira. Um discípulo que não frutifica, não é um discípulo de fato de Cristo Jesus. Todos nós precisamos frutificar. Quando a gente olha aqui o Senhor Jesus falar, designei vocês para irem e para darem frutos. A gente olha só numa perspectiva evangelística, vidas, almas sendo salvas. Ok, também. Mas a ideia de frutificar aqui também, Lu, fala, Jefferson, de caráter transformado, de obediência, de santidade, de serviço, de boas obras. É isso, meu querido Tiago, que nós precisamos ter em mente, Karine, que precisamos frutificar. A minha vida tem que frutificar. Eu preciso ser um canal de Deus, um instrumento de Deus no meu lar, na minha casa, para Jaque, Davi, Daniel e Maria. Eu preciso ser um instrumento de Deus, Silas, por onde eu passar, aonde eu estiver, eu tenho que dar frutos, frutificar com as boas obras, servindo com excelência, sendo um canal de Deus para abençoar o meu próximo, as vidas que estão à minha volta. É isso que eu preciso fazer, dar fruto para a glória de Deus. É isso que o Senhor nos chama, uma vida salva, transformada, dar evidência deste fruto. Uma vida salva, transformada, ela dá evidência deste fruto. Meu querido irmão, minha querida irmã, não esqueça, você é eleito de Deus, eleita de Deus, foi chamada para cumprir uma missão. Vão e dei frutos, vão e glorifiquem o meu nome, vão e façam tudo para o meu nome ser exaltado, glorificado e adorado. É necessário. Agora, não esqueça que um verdadeiro discípulo de Cristo, ele transparece o fruto em seu viver diário. Mas para isso acontecer, precisamos estar enraizados, enxertados, inseridos em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. O próprio Senhor Jesus Cristo deixa isso claro, no verso de número 4, quando ele diz, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, nós não podemos produzir, irmão Gerson,
fruto de si mesmo. Não podemos dar fruto de maneira aleatória. Eu vou frutificar por minha conta, com meu esforço, com minhas habilidades, com os meus dons, com minha capacidade intelectual. Pode até, mas não é o fruto genuíno, verdadeiro de Cristo Jesus. Porque a única forma de dar fruto é estando enxertado na videira verdadeira, é permanecer em Cristo Jesus. Verso 4, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, olha só, irmã Irene, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito. É necessário permanecer nele. É necessário estar enxertado nele. É necessário deixar de fato que a velha mulher, Letícia, possa sobressair no seu viver diário. É necessário, Catre, que a velha mulher lhe tome, a presença do Espírito Santo de Deus lhe tome, lhe inude, de maneira poderosa, a ponto de você não ser você mesmo, mas ser a nova Catre e brilhar a luz de Cristo no seu lar, no seu ambiente de trabalho, com seus vizinhos, para a sociedade, na sua comunidade, aonde você passar, de fato, impactar com a presença do Senhor, mediante o seu testemunho de vida, sendo esta nova mulher criada em Cristo Jesus. Tem que frutificar, meu irmão. Tem que frutificar, minha irmã. Não podemos parar, não podemos recuar, a missão continua. Ei, seu esposo precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho, sua esposa precisa ser alcançada pela mensagem do Evangelho, seus filhos precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho, os seus pais precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Pastor, eu prego, mas será que você está usando a estratégia certa, dada pelo Senhor Jesus? Será que você está vivendo de maneira certa? Porque a gente precisa frutificar da maneira certa, para que gere frutos. É em Cristo, não é em mim mesmo, é em Cristo. Tem que ser nele, estar nele, fundamentado nele, para que tudo saia em conformidade com o querer e a vontade dele, e o nome dele ser glorificado. Isso é importante. Isso é importante. Você tem pensado nos seus filhos? Seus filhos estão pequenos, vão crescer. Tem que pensar, todo o reflexo da sua vida vai refletir neles. Uma palavra, uma atitude, um comportamento. Se você ama o Senhor Jesus e demonstra isso em casa, amando o seu esposo, a sua esposa. Se você ama o Senhor Jesus Cristo nos seus atos, suas ações, se movendo em direção ao Senhor por meio da oração, os seus filhos. Olha só, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês, pais. Os seus filhos veem você de joelhos perante Deus, o Pai? Porque oração por oração mesmo, ela fica em vão. E aqui eu não estou dizendo uma forma, que a forma correta é de joelhos. Eu estou dizendo a sinceridade de estar diante do Senhor, para que os seus filhos vejam um homem, uma mulher de oração, um homem, uma mulher que ama o Senhor, um homem, uma mulher que se prostra diante do Senhor e que reflete de fato, quando levanta diante da presença do Senhor, a sua imagem, a sua semelhança, no seu caráter, no seu viver diário. Você tem meditado na palavra? Tem vivido a palavra no seu lar para impactar a vida dos seus pais, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa? Você tem de fato chamado a sua família para estudar a palavra, meditar na palavra? Você tem influenciado a sua família para vir congregar? Ou você tem aquela mentalidade de Maria vai com as outras? A esposa diz, hoje eu não vou não. Aí você olha, enquanto o marido, sacerdote do lar, eu também não vou não. Aí usamos as argumentações, vou ficar com a minha esposa, né? Se eu não cuido bem do meu lado, da minha casa, também não vou cuidar bem da obra do Senhor.
Aí as mulheres usam o texto, agora eu sou casada, agora eu tenho minha responsabilidade do lar. E a mulher casada cuida das coisas do Senhor. Então hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Vou congregar hoje não, que eu não estou afim e tal, enfim. Gente, a gente precisa entender que a gente precisa gerar motivações na mente um do outro, do cônjuge, para que os filhos vejam o reflexo e também sejam motivados a isto. É de suma importância, é necessário, porque é um impacto. E aqui eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu fico muito feliz quando Davi chega em casa testemunhando da sua ação missionária na escola. Recentemente eles foram fazer uma prova e ele sentiu de Deus, ele falou: papai, senti de Deus no meu coração de pedir à professora para orar e pedir a bênção de Deus para a gente fazer a prova. E ele foi lá e a professora falou: pode sim. Ele orou. Gente, isso é algo radiante. Esses dias teve uma dinâmica na escola, a professora conversando na sala de aula, e ele pegou o gancho, e ele falou: olha, professora, interessante, pensando em uma simbologia, dá para a gente pegar um texto bíblico e aplicar dentro daquilo que a senhora está falando, e começou a pregar o evangelho de maneira bem simples, bem natural, de forma maravilhosa. Agora ficar andando na igreja assim, não é o meu exemplo, isso aí é de criança mesmo. Já falei para eles não fazer isso porque a igreja não é lugar de andalírios, tá certo? Não é parque de diversão, para ficar sentadinho e comportado, como não teve salinha hoje. É isso, Maria? Você quer ver uma coisa interessante? Olha só, Maria, faça favor, vem aqui em cima, vem cá rapidinho, aqui, cá, sobe por cá, deixa eu pegar você. A gente precisa incentivar, a gente precisa motivar, a gente precisa ser uma bênção para os nossos filhos, isso é verdade. Maria vai falar rapidinho sobre Jonas. Que Jonas não obedeceu a Deus para ele orar para ir para uma cidade. Aí ele se escondeu no barco. Aí depois acharam ele. Aí jogaram ele lá no mar. Aí engoliram ele, o peixe. Aí depois ele orou para Deus para o peixe cuspir ele. E o peixe cuspiu. E ele orou todos os dias para Deus. Ele foi e pregou a palavra de Deus na cidade. E ele foi e pregou a palavra de Deus na cidade de Nínive. Que Deus abençoe meus irmãos. Ô, glória. Tem um ditado popular, vocês conhecem melhor do que eu, os mais velhos, Silas, os mais velhos aqui, Samic, não, os mais velhos, Tiago, Edinaldo. De grão em grão a galinha vai lá, joga semente no coração de seu filho. Não adianta só falar, você tem que viver. Conduza os seus filhos aos pés do Senhor Jesus, à oração, ao estudo da palavra, a congregar, venham congregar e traga seus filhos. Depois que ele cresce, que está maior, faz 18 anos, que sai debaixo das suas asas, a responsabilidade não é mais sua, é dele, é dela. Você fez a sua parte, ensinou, doutrinou, mostrou o caminho, orientou, instruiu, orou. O que é que você vai fazer? Continuar orando, pedindo ajuda ao Senhor, para que Deus continue abençoando a vida dele, a vida dela. Mas você precisa investir, ser uma bênção. Queridos maridos, seja uma bênção no seu lar, na sua família. Ajude sua esposa, ajude, invista nela. Sente para orar com ela, sente para estudar a Bíblia com ela. Invista, convida ela para vir congregar, incentiva ela. Mulheres, por favor,
Ajude seus maridos. Às vezes é diferente, né? Em vez de o marido ajudar, quem vai ajudar é a esposa. Ajude seu esposo. Seja uma bênção na vida dele, ore com ele. Estude a palavra com ele, incentive ele a vir congregar. Convide, pastor, eu chamo todos os dias. É uma luta, eu sei que é uma luta, não é fácil. Já que era cristã no início do meu casamento, foi difícil. Mas eu tinha que fazer o meu papel, eu tinha que assumir a minha responsabilidade. Eu tinha que gerar frutos, para que o fruto que eu gerasse por meio da minha vida pudesse impactar a vida dela. E ela então, também chegar o seu dia de frutificar. Como ela é uma bênção, é um instrumento de Deus. E tem sido uma bênção. Às vezes eu estou lá, cabisbaixo, desanimado, mas Deus usa a vida dela para me abençoar, frutificar sobre a minha vida. Então seja esse instrumento de bênção. Invista na sua família. Invista na sua família. Agora não basta só dar frutos, irmãos. O fruto, o Senhor Jesus deixa claro, ele precisa permanecer. O fruto permanente é o fruto que está enraizado em Cristo Jesus. Vimos isso aqui, queridos irmãos. São 11 vezes o verbo permanecer. Jesus usa 11 vezes o verbo permanecer nesse capítulo 15 para mostrar que é necessário permanecer. O fruto só vai permanecer se a gente permanecer em Cristo, se o fruto vier de fato de Cristo, do Senhor Jesus, por meio na nossa vida e por meio de nossas vidas. O fruto vai permanecer se estivermos de fato enxertados em Cristo. O fruto só permanece se estivermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. É necessário, queridos, e a ideia central é esta: não basta somente dar frutos, é necessário que este fruto permaneça para a glória de Deus. É necessário. A frutificação não pode ser, olha só, irmãos, olha para cá. A frutificação, irmã Sônia, Mateus, não pode ser um evento temporário. Não pode ser um evento temporário. Um exemplo, eu não posso ser um marido hoje para Jaque e amanhã ser outro. Hoje ser uma bênção e amanhã uma maldição. Eu não posso ser uma bênção hoje para os meus filhos e amanhã ser um pai diferente. Arrogante, estúpido, mentiroso, falso. O fruto precisa permanecer. A vida que eu conduzi a Cristo, eu preciso fazer com que a minha ação seja uma ação de excelência. Agora, o meu papel é, lógico, fazer de tudo que haja uma permanência, pensando agora na alma, pensando agora na vida. Mas se não permanecer, não é minha responsabilidade de convencer o outro. A minha responsabilidade é de pregar o evangelho, é de discipular, é de mentorear, é de caminhar com ele, com ela, lado a lado. Minha e sua responsabilidade. Se seu esposo é menos crente do que você, a sua responsabilidade é de caminhar com ele. Se sua esposa é menos crente que você, a sua responsabilidade é de caminhar com ela. Para que esse fruto permaneça. Eu olho para Jaque e vejo o fruto que está permanecendo. Porque não foi um evento temporal. Não foi algo que Deus usou a minha vida para frutificar na vida de Jaque. E Jaque agora dá frutos de arrependimento. Vida transformada, vida impactada. Não, o fruto precisa permanecer. Por isso a gente precisa pensar sobre isso, queridos irmãos. A frutificação não é esse evento temporário, superficial, mas profundo, permanente e eterno para a glória de Deus. Ele precisa ser profundo, permanente, eterno e deve ser para a glória de Deus. Amém? Então faça de tudo para esse fruto permanecer. Amém? Amém, irmãos? Então repita comigo: o meu fruto precisa permanecer. E por fim, a última verdade que a gente vai encontrar aqui, nesse verso 16, é que, a fim
de quê? Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vulo conceda. Queridos, olha só. Primeira coisa que eu quero extrair aqui é um princípio. A primeira informação aqui que nós temos, irmãos, nessa parte que eu quero considerar como parte C desse verso 16, é que eu preciso ter intimidade com Deus, uma vida de oração. Repita comigo, eu preciso ter uma vida de oração. Que a gente abre parênteses e bota um monte de coisa dentro. Intimidade, comunhão, profundidade, relacionamento permanente com o Senhor. É necessário. É um princípio. Vida de oração. A oração, queridos irmãos, é um mandamento. A oração também é um presente de Deus para nós. Assim quis o Senhor nos presentear com a oração, o meio de relacionamento e intimidade com Ele. A oração nós falamos com Deus. A oração nos leva a estar diante do Deus Todo-Poderoso. Nós que somos pecadores. A oração une a nossa fraqueza com a onipotência de Deus. Deus decidiu agir em nossas vidas por meio da oração. Assim foi e é a vontade de Deus para nós. Queridos, há uma conexão profunda aqui entre a oração e o resultado. Há uma conexão profunda, irmã Carmesil, entre a oração e o resultado. Para dar fruto, receber do Senhor os benefícios, é necessário orar, falar com Deus, pedir em nome de Jesus, ter intimidade com o Senhor. Uma vida de intimidade com Deus produz muitos frutos. Uma vida de intimidade com Deus produz muitos frutos. Mas o que é de fato aqui que o Senhor Jesus deixa claro? Em pedir em meu nome. Pedir em nome do Senhor Jesus não é uma fórmula mágica. Então, o Senhor está dizendo que a Bíblia está dizendo, o próprio Senhor Jesus está dizendo que tudo que eu pedir no nome dEle, o Pai vai me dar. Eu vou conseguir o que eu quero. Na teologia aqui de João, queridos, pedir em nome de Jesus significa, olha só, 3 verdades. Alinhar a minha vontade à vontade de Deus. Ou seja, esse alinhamento à vontade de Deus. Pedir coisas que estão de acordo com a vontade, o caráter e a missão do Senhor Jesus. Aí sim, quando eu oro, a ideia aqui central que o Senhor Jesus está dizendo, a sua oração precisa estar alinhado à minha vontade, à vontade do Pai, ao meu caráter e à minha missão. Segunda verdade, dependência. É necessário dependência. Reconhecer que separados dele, do Senhor Jesus, nada podemos. Então fala da dependência. A oração aqui fala da dependência. Eu preciso estar alinhado à vontade de Deus e ser dependente de Deus, porque a oração também revela a nossa dependência de Deus. E por fim, o foco na glória de Deus. Gente, tudo que a gente faz e deve fazer, deve ser feito para a glória. Então o foco tem que estar na glória de Deus. O pedido visa o projeto de Deus, não apenas os meus desejos pessoais. O pedido precisa olhar para o projeto ápice de Deus, não simplesmente para aquilo que eu almejo, que eu busco, para os meus desejos pessoais. Por isso, queridos irmãos, tem que ser para a glória de Deus. Lembra que Jaque contou recentemente na escola bíblica dominical que o sonho dela antes era morar fora do país, em um país com uma cultura diferente da nossa,
com uma estrutura muito mais desenvolvida que a nossa, econômica, né? Na área da educação, na área da segurança, da saúde, enfim. E ela foi falando, é mesmo, rapaz? Sim. Que legal, que bom, que bênção. Aí, quando ela terminou de falar, eu perguntei para ela, irmã Oswaldino, tudo isso que você quer fazer é para a glória de Deus ou para você mesmo? Para os seus filhos, para a sua família? Queridos, se você pensar em você mesmo, na sua família, e não na glória de Deus, não ore não. Não ore não. Só ore e peça, se for para a glória de Deus. Tem que ser. A oração, queridos irmãos, é a forma como nos mantemos ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus, para recebermos dele a seiva necessária para produzir frutos que agradam ao Pai. Sem oração, a videira, a nossa vida, torna-se seca e infrutífera. Por isso precisamos orar, precisamos estar aos pés do nosso Pai, a clamar, a suplicar, a rogar, ou seja, a estar alinhado com a sua vontade, a estar em total dependência dEle, a buscar sempre estar no centro da sua vontade, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos buscar sempre fazer a vontade de Deus, estar sendo alimentado pela seiva, estar na videira verdadeira, sendo alimentado pela seiva, para assim produzir bons frutos, para a glória de Deus Pai. Você quer produzir bons frutos, frutos permanentes? Você precisa estar enraizado em Cristo Jesus, você precisa estar alinhado com a sua vontade, você precisa estar aos seus pés, você precisa obedecer aquilo que Ele já ortogou para nós, você precisa assim cumprir a missão, exercer a fé nele, cumprindo então o que Ele estabeleceu para nós. Designei vocês, atribuí a uma missão a vocês, e vocês precisam agora cumprir essa missão para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Percebam que o verso 4 e 5, o Senhor Jesus deixa claro que para recebermos as respostas das orações, é necessário estar nele. Em especial também no verso 7, irmãos, que aí traz mais lucidez para nós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Só vai ser feito, se de fato você pedir em conforme a vontade de Deus, em conformidade à vontade de Deus. Tem que estar alinhado à vontade de Deus, para assim dar muitos frutos para a glória de Deus. Tudo o que é pedido ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai lhe conceder, mas dentro dos requisitos estabelecidos por Ele, uma vida de obediência, permanência e intimidade com Deus, gera grandes frutos para a glória de Deus Pai. Chamados para frutificar, fomos escolhidos e chamados por Deus para frutificar e esse fruto permanecer para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, por gentileza, e reflita comigo neste momento sobre a sua vida, enquanto discípula de Cristo, no seu lar, na sua casa, com a sua família, enquanto pai, enquanto esposa, enquanto filho. Reflita como você tem sido, como você tem se comportado. Está gerando frutos? Está dando frutos? Pessoas à sua volta estão sendo transformadas. A sua vida tem motivado, tem incentivado aos seus, não só a sua família biológica, mas também a sua família em Cristo. Talvez no seu ambiente de trabalho você tenha sido um instrumento valioso, precioso,
Ou é daqueles ou daquelas que joga a conversa fora e perde a oportunidade de glorificar a Deus? Quem tem sido você? Por onde passa, onde está? Faça essa reflexão, pensa nisso, avalie então a sua vida, porque é de suma importância para que a gente viva literalmente para a glória de Deus Pai. Eu quero convidar aqui à frente o irmão Zé, a irmã Lia, o irmão Gesso e a irmã Josa para vir aqui à frente. Que à medida que você faz essa reflexão da sua vida, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e é importante você examinar a si mesmo, refletir, pensar. Abra seu coração para o Senhor, fala para Ele como é que está a sua vida. Ele não vai te julgar, Ele não vai te recriminar, Ele não vai te condenar. Ele não vai lhe apontar o dedo. Mas o que Ele quer? O que Ele espera de você? O que Ele espera de nós? Esse servo, essa serva, que frutifique, que dê bons frutos, que o fruto permaneça e que o nome dEle possa ser glorificado por meio da sua vida, dos frutos que você está dando ou vai dar. Tem que dar muito, é muito, tem que dar muito fruto, tem que dar muito fruto, para a glória de Deus. É isso que Ele quer, de mim e de você. E isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Essa noite é uma noite de maravilhas da parte de Deus para a sua vida, para a sua família. É um divisor de águas para você, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa levar a sério esse momento, porque não depende de mim, depende de você mesmo, porque o negócio é com você, é você e Deus. E você precisa refletir como está a sua vida, porque não tem como a gente viver da mesma forma, do mesmo jeito, de maneira superficial, medíocre. Lembra que a gente estudou sobre isso no pequeno grupo? Medíocre aqui eu não quero levar para o sentido pejorativo, mas é aquele que é mediano, só fica nas mediações. Ei! Deus quer te levar a níveis muito maiores do que você está vivendo hoje, de comunhão, de intimidade, de profundidade, de relacionamento, mas você precisa dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo, não tem como ficar à beira do rio, com águas no tornozelos, não tem como. Aí fala dos primeiros passos da vida cristã. Ei, você já avançou, está na hora de mudar. Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, agora eu cresci. A maturidade cristã precisa chegar na minha e na sua vida, senão a gente não vai conseguir frutificar. Tem que estar enraizada em Cristo, tem que estar edificada em Cristo. Temos que viver literalmente para o louvor da sua glória. Não tem como mais, irmãos. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor não voltou, que dá tempo de a gente arrumar a nossa vida, se organizar diante de Deus e continuar a missão. Temos que continuar a missão. O que não dá é para viver da mesma forma. Da mesma forma não dá. Porque essa forma está lhe impedindo de ver a glória de Deus, de ter intimidade profunda com Deus, de ter um relacionamento muito mais íntimo com Ele.